Uma venda milionária está sendo encaminhada pelo Internacional, que também está muito perto de anunciar o seu primeiro reforço para 2026. Enquanto isso, mais uma proposta chega na mesa do Inter por um titular. E o Colorado sabe que para manter terá de fazer jogo duro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, já chega, né? Deixando o teu like e te inscrevendo aqui no canal, quero agradecer, né? Conseguimos bater a meta de 129 mil inscritos ontem e agora vamos em busca dos 130, né? Tenho falado aqui pra vocês que a meta até o final do ano é chegar nos 130 mil inscritos, então me dá essa força aí, tem um botão inscrever-se aqui embaixo que vai me ajudar demais, tá bom? Faltam menos de 1000, tá? Faltam 800 e pouquinho aí pra gente bater, então dá uma olhada se tem um botão inscrever-se que vai me ajudar demais aqui, tá bom? Separei alguns temas aqui, tô até com uma colinha, tá? Pra não falar nenhuma besteira. E o primeiro assunto que eu quero falar é sobre Ricardo Matias. Afinal, o Inter está, enfim, encaminhando, né, a venda do centroavante de 18 anos de idade para o Al Ahly, da Arábia Saudita. Essa conversa já não é uma novidade, ela vem de alguns dias, mas ontem o repórter Leonardo Moll, que é um talento que está surgindo aí, né, da nova geração, então inclusive recomendo que você acompanhe, né, o trabalho dele, ele trouxe, né, que o negócio vai ser finalizado em 10 milhões de dólares. Se a gente for converter, né, para a nossa moeda, algo próximo de 65 milhões de reais. O Inter não fica com toda a quantia, porque o Inter tem apenas 60% do passe e não vai chegar a ficar com nenhum percentual, tá? Então o Matias vai ficar aí com o passe junto ao clube saudita e o Inter fica só com o percentual de clube formador, caso ele seja vendido do Al Ahly para qualquer outro clube, tá? O restante do passe é da Ferroviária, de Araraquara, né, que é o clube formador do jogador, tá? Então o Inter vai ficar com cerca de 40 milhões de reais nessa venda do Ricardo Matias, que era uma tendência, né? O Ricardo Matias, por mais que tenha feito, né, gols importantes nesse ano, e a gente lembra, né, do gol lá no Parque Central pela Libertadores, o gol, né, que para mim evitou o rebaixamento do Inter, que é o gol da vitória contra o Ceará lá no Castelão, dá assistência para o gol do Carboneiro na última rodada contra o Red Bull Bragantino, mas ele nunca foi um titular incontestável, né? Sempre foi criticado por vários treinadores. Lembro de uma coletiva do Roger no jogo contra o Bragantino lá em Bragança, eu estava nesse jogo, e ele falou, pô, o Matias é rico e ainda não sabe, né? Porque é muito bom, tem bons números dentro de campo, mas qualquer scout de qualquer lugar do mundo vai olhar, né, ali na ficha e vai ver, pô, o cara não treina, né? O cara não faz treinos suficientes para estar à disposição aí do seu treinador. Então, sempre foi algo, né, bastante sempre falado de tipo, não tem dedicação, né, não se entrega para os treinos, mas a gente sabe que é um talento, né, de uma posição extremamente carente no futebol mundial, que é centroavante. Então o Inter está concretizando a venda também para bater o orçamento de 2025, então são 40 milhões aí que o Inter está lucrando com a venda do Ricardo Matias. Já deixa no comentário aí qual a tua opinião sobre a saída do promissor centroavante colorado. Quero falar, gente, sobre a KTO, a KTO.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, né? Vocês sabem que o futebol no Brasil terminou com o título do Corinthians, né, a partir da conquista da Copa do Brasil, e agora o futebol só na Europa. Mas você pode palpitar na NBA, NFL, tem muita coisa rolando também no cassino da KTO para quem gosta de brincar e se divertir, sempre com responsabilidade, tá? E lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Faça seu cadastro no primeiro comentário que está fixado aqui no vídeo, que a KTO, né, é a minha parceira, então se tu te cadastrar lá, tu de alguma forma vai estar me ajudando também, tá bom? Se Ricardo Matias está saindo, o Inter está muito perto de concretizar a primeira contratação do ano e trata-se do centroavante Pedro Raul. Estou falando sobre ele aqui já tem uma cara, né? Ontem eu consegui conversar com algumas pessoas ligadas ao Pedro Raul e o que me disseram é o seguinte, né? O Pedro Raul está em férias aqui no Rio Grande do Sul, deve estar aqui no litoral, né, do Rio Grande do Sul, né, ali em Atlântida, Xangri-Lá, Capão da Canoa, onde ele tem muitos amigos, né? E geralmente ele vinha para cá também quando estava no Ceará, porque a família dele é daqui, os amigos dele, a maioria são daqui também, então ele fazia, né, esse bate-volta Porto Alegre e Fortaleza com bastante frequência, tá? E ele disse para alguns amigos próximos, pelo que eu pude apurar, de que ele não vai voltar para São Paulo, por exemplo, onde teria de se reapresentar ao Corinthians a partir, né, do próximo dia 3 ou 4, afinal ele tem contrato com o Clube Paulista, só que é o seguinte,
Corinthians dá preferência para a venda desse jogador, só que nenhuma proposta que chegou agradou ao Corinthians e também ao Pedro Raul. Citei para vocês aqui, chegou uma oferta da Rússia, chegou uma oferta dos Estados Unidos, mas nenhuma daquela assim que brilhou os olhos, né? Que se pensou, não, vou para lá. Né? Os times não são os mais tops, assim, os salários também não. E aqui no Inter ele teria, né, um salário de R$500 mil, sendo que o Inter iria arcar aí com uma parte do que o Corinthians já paga para o jogador, né? São 700 mil que ele recebe em São Paulo, o Inter ficaria com 500, o Corinthians com 200, e ele quer muito vir para cá, ele está fazendo um esforço, já falou com a direção do Corinthians e será muito provavelmente, né, o primeiro reforço do Inter num contrato de empréstimo de uma temporada com passe fixado na faixa aí de 4 milhões de euros, né? Afinal, o Corinthians quer reaver o que pagou por esse jogador lá no começo de 2024, quando tirou ele do Toluca do México, por essa quantia, tá? Então Pedro Raul deve ser o próximo nome aí anunciado pelo Internacional, tá? Jogou no Ceará ano passado, né? Fez quase 20 gols aí na temporada completa, sendo 11 só no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar, né? Nenhum centroavante do Inter fez 11 gols no Brasileirão do ano passado. Só o Alan Patrick, que terminou aí como artilheiro do Internacional, tá bom? Deixa eu lembrar, gente, que a Inter Store está aberta, né? Todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, para você garantir produtos licenciados do Clube do Povo, tá? A coleção da Adidas de 2026. Tem muita gente me perguntando, tá? Do vídeo de ontem, que eu gravei com a camiseta de treino dos jogadores, tá disponível na Inter Store, tá? Assim como a regata, a jaqueta, a camisa de viagem e muito mais, tá? Se você não tem a condição de ir até a Inter Store vai até você. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição, que é o WhatsApp da Inter Store, onde eles vendem todos os produtos e enviam para todo o Brasil, tá? Então, Inter Store, minha parceira também aqui de longuíssima data, já são aí quase 6 anos de parceria, então recomendo de olhos fechados qualquer produto da Inter Store para vocês, tá bom? Para a gente fechar, quero trazer uma informação exclusiva que eu trouxe ontem nas minhas redes sociais, né, até porque estava tarde demais aqui para gravar um vídeo no YouTube, mas é envolvendo o Bruno Gomes, que é o jogador mais visado e cobiçado do Inter no mercado neste momento. Né? O Bruno Gomes, que terminou o ano em alta, apesar de uma lesão grave de LCA, que teve no primeiro jogo do ano, lá no empate contra o Guarani de Bagé em 2-2, na estreia do Campeonato Gaúcho, volta a jogar ali por meados de, acho que era setembro ou outubro, ainda, né, sob o comando do técnico Ramon Dias. E bom, né, o Bruno Gomes tem várias ofertas, né, teve 3 ofertas do Atlético Paranaense, a última, né, que foi recusada, estava na casa de 5 milhões e 200 mil euros, e o Inter acabou recusando essa proposta, e agora a informação que eu recebi é que o Bahia está entrando nessa negociação para tentar tirar o Bruno Gomes do estádio Beira-Rio. Eu ainda não sei valores, tá, mas o que me sopraram é que a proposta será em dinheiro e mais um jogador colocado à disposição do Internacional. Antes que vocês perguntem, tá? Não deve ser Jean Lucas, não deve ser o Ademir, não deve ser o Eric Pulga, deve ser jogadores, né, para compor um valor que será daqui a pouco na faixa dos 5 milhões de euros, e aí um jogador para compor. Eu vi o Yuri Santana, né, que é um setorista de Bahia, né, um cara de muita credibilidade também, ele especulando aí que poderia ser o Kaique, ou daqui a pouco, né, o Rezende, volante e tal. Enfim, eu não tenho o nome, tá? Por enquanto, mera especulação e a gente vai atrás para saber quanto é e qual o jogador que está envolvido. Mas o Bahia é um clube que está entrando forte para tentar tirar o lateral volante aqui do estádio Beira-Rio. O Inter trata ele como inegociável neste momento, tá? Mas na situação financeira que o Inter tá, a gente sabe que tudo tem um valor, tá bem? Não esquece, chegou até o final? Deixa teu like e te inscreve. A nossa meta é 130, hein? Eu acho que dá para chegar ainda hoje. São 800 inscritos aí que eu preciso, eu tenho certeza, né? Que da média de vídeos que está dando aqui, cerca de 30 mil, tem 800 aí que não são inscritos no canal, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!